Bom dia a todos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um. Dando sequência na nossa série sobre Tessalonicenses. Eu só preciso, gente, recapitular algumas coisas aqui para que o texto de hoje faça sentido para nós, tá? Hoje, dando sequência aí onde parou, nós estaremos dando continuidade do capítulo 2, 17, até capítulo 3, versículo 10. E eu vou pedir que cada um mantenha a Bíblia aberta, porque nós estaremos falando desse texto aí. Capítulo 2, versículo 17, até capítulo 3, versículo 10. Só que nós não leremos agora o texto. Eu só chamo a sua atenção porque eu preciso fazer algumas recapitulações antes aqui para que esse texto faça sentido, tá bom? Então, ao que nós estamos falando aqui sobre a igreja de Tessalônica, é o seguinte, irmãos. Na primeira mensagem eu falei que Paulo passa ali em Tessalônica na sua segunda viagem missionária, como está aí no slide. Porque Atos, capítulo 16, nos mostra isso. Que Paulo tinha um plano ousado de evangelizar a Ásia, de ir lá para os lados do Oriente, só que Deus não deixou. A Bíblia fala que o Espírito de Jesus não permitiu que Paulo fosse para a Ásia, lá para o Oriente. Antes ele teve um chamado específico para o lado do Ocidente, para a Europa. E o primeiro lugar que Paulo entra, quando ele chega lá na Europa, é na cidade de Filipos. Aí diz lá o texto que ali ele teve dificuldades, porque ele foi açoitado, ele foi preso, tudo de forma ilegal. Ele passa ali, planta a igreja de Filipos, e de Filipos ele sai depois dessa dificuldade ao qual ele passou ali, e ele chega então na cidade de Tessalônica. Gente, essa região aqui era a Grécia, tá? Era a parte norte da Grécia. E diz Atos capítulo 17, versículo 1, que Paulo passa por duas cidades assim que ele sai de Filipos. Ele passa por Anfípolis e ele passa por Apolônia, e ele se fixa exatamente na cidade de Tessalônica. E Atos 17, dos versículos 1 ao 9, fala que ali Paulo, por 3 sábados, como era de costume dele, ele vai para a sinagoga, ele expõe as escrituras. E é interessante, eu preciso destacar que o cerne, o centro da mensagem de Paulo era a pessoa de Jesus. É interessante isso, né? Parece óbvio falar isso, né? Por que eu estou falando isso, gente? Porque a maioria das pessoas que nós conhecemos hoje, a maioria dos pastores, a maioria de pessoas que estão na fé cristã certa, não fala disso. Fala da Bíblia, fala da mensagem, prega, só que Jesus não é o centro. Ele fala de tudo, menos de Jesus, que é o mais importante. Mas Paulo faz isso em Tessalônica. E qual foi o resultado disso? O resultado disso, quando Paulo expôs as escrituras ali, a Bíblia nos fala em Atos 17 que houve muitas conversões. Muitas conversões. Qual foi a consequência disso? Muitos judeus ficaram com inveja, arrumaram um grupo de pessoas más dentre a malandragem, perseguiram o apóstolo Paulo, entraram na casa de um homem chamado Jason, que era ligado a Paulo, levaram Jason até as autoridades. A Bíblia não fala, mas essas autoridades eram chamadas de os politarcos, as autoridades ali, por conta da cidade de Tessalônica ser uma cidade livre. Ela era auto-administrável, ela tinha lá as autoridades que tomavam conta de tudo isso. Jason então é levado lá, e eles acham por bem o apóstolo Paulo sair da cidade. Cobram de Jason lá uma fiança por conta disso. E Paulo então, ele chegou ali em Tessalônica, e dessa forma, gente, em meio às perseguições, ele planta essa igreja ali na cidade de Tessalônica, tá? Aí então, por conta da perseguição, o que acontece? Paulo precisa sair às pressas. Diz Atos capítulo 17, versículo 10, que alguns irmãos pegaram o apóstolo Paulo,
À noite tiraram ele de Tessalônica e levaram ele para uma outra cidade chamada de Bereia. E assim então, Paulo chega ali em Bereia, conforme Atos capítulo 17, versículo 10. O que acontece em Bereia? Prega a palavra de Deus, acontece também muitas conversões. Aqueles judeus lá de Tessalônica ouvem falar que Paulo estava em Bereia, pregou lá e que tinha acontecido várias conversões. O que os judeus de Tessalônica fazem? Sai lá de Tessalônica, vai lá para Bereia, para perseguir o apóstolo Paulo. E diz lá o texto que Paulo sai de Bereia, ele vai para os lados do mar, para os lados do litoral, tá? E enquanto isso, 2 companheiros de Paulo que estavam com ele, Silas e Timóteo, continuam ali em Bereia. Então Paulo sai de Bereia, vai para os lados do litoral, lados do mar, e Silas e Timóteo ficam ali em Bereia, os companheiros de Paulo. E de Bereia, diz a Bíblia que Paulo vai para onde? Paulo vai para Atenas, tá? Lá em Atos 17 nos informa isso. E de Atenas então, conforme Atos capítulo 17, versículo 1, Paulo vai para Corinto. Corinto, gente, já ficava na parte de baixo, na parte sul da Grécia. Corinto era a capital da Acaia. E como de costume, Paulo se concentrava nas capitais. Era uma estratégia dele, até porque ele entendia, isso de fato acontecia, que se o evangelho alcançasse as capitais, dali se expandiria para as outras regiões. E isso aconteceu. Então de Atenas, Paulo vai para Corinto. E eu chamo a sua atenção aqui, porque Atos 17, 16 informa que Paulo estava em Atenas, e enquanto ele ficou ali em Atenas, ele aguardava. E eu fico imaginando que Paulo está ansioso. Ele está ansioso, aguardando a chegada dos 2 companheiros dele, de Silas e Timóteo, que tinham ficado lá na Bereia. E diz Atos 17, 16, que Paulo estava em Atenas, aguardava a chegada de Silas e Timóteo com notícias da Macedônia, de lá de onde eles tinham ficado, da Bereia, dos lados de Tessalônica. E Paulo está em Atenas com o coração ansioso, ele está preocupado, porque como ele teve que sair às pressas de Tessalônica por conta da perseguição, passa 1001 pensamento na cabeça de Paulo a respeito dos irmãos de Tessalônica. E pelo que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 3:1, pelo que ele escreve ali, os estudiosos entendem que Timóteo saiu de Bereia e encontrou Paulo ali em Atenas. E vamos lembrar que Paulo estava profundamente preocupado com os irmãos de Tessalônica, porque eles eram novos na fé. Paulo precisou sair de Tessalônica às pressas e deixou uma igreja nova lá, cristãos novos, que já estavam, gente, passando por muitas e muitas dificuldades. E aí Paulo diz em 1 Tessalonicenses 2,18, que duas vezes, muito provavelmente uma vez quando ele ficou em Bereia, e outra vez quando ele ficou em Atenas, 2 vezes ele fez planos de voltar lá para Tessalônica, mas por algum motivo não explicado na Bíblia, Paulo diz que Satanás barrou o caminho dele. Ele não conseguiu voltar para Tessalônica. E enquanto isso, eu fico imaginando a preocupação do apóstolo Paulo com aqueles irmãos de Tessalônica, porque além de serem novos na fé, estavam passando dificuldades. E essa preocupação de Paulo continua, aumenta, porque ele era um pastor amoroso, que zelava pelas suas ovelhas, que zelava pelos seus filhos na fé. E finalmente então, nós temos aqui em 1 Tessalonicenses 3:1, Paulo mesmo escreve, que quando ele não podia mais suportar por mais tempo, todo esse cuidado que ele tinha por aqueles cristãos novos, os tessalonicenses, ele, Paulo, e talvez Silas, eles decidem ficar sozinhos. O termo que aparece ali é no plural. Ele resolve ficar sozinhos em Atenas e enviar Timóteo para Tessalônica.
E o motivo de Paulo enviar Timóteo para Tessalônica é porque Paulo não conseguia ir para lá. E Timóteo foi enviado por Paulo para fortalecer e encorajar aqueles irmãos novos na fé. Como já disse, depois que Paulo passa em Atenas, ele vai para Corinto. E quando Paulo está em Corinto, diz Atos 18, versículo 5, que Timóteo e Silas e Timóteo, eles voltaram da Macedônia. E encontram Paulo ali em Corinto, e diz o texto que com a chegada deles, Paulo se entrega à pregação da palavra em Corinto. Aqui eu imagino, com a chegada de Silas e Timóteo, e encontraram o apóstolo Paulo, eu fico imaginando o alívio do apóstolo Paulo quando eles voltaram da Tessalônica. Paulo reencontra Timóteo em Corinto, Atos 18:5. E Timóteo volta então lá da igreja de Tessalônica com um relatório. O que será que o relatório de Timóteo falava a respeito dos cristãos novos de Tessalônica que estavam passando por dificuldades? O que será que esse relatório dizia a respeito deles? Será que aqueles cristãos de Tessalônica estavam bem? Estavam bem? Será que eles continuavam firmes na fé? 1001 pensamento passa na mente de Paulo. E Timóteo volta agora com esse relatório. O que dizia, gente, esse relatório? Então, quando Paulo tem notícias trazidas por Timóteo de como estavam aqueles cristãos novos de Tessalônica, foi então que Paulo escreveu a carta que nós estamos estudando, a primeira carta aos Tessalonicenses. E Paulo escreve essa primeira carta de Corinto. Foi de Corinto que Paulo escreveu essa carta para eles. Então os locais, em seguida, conforme eu falei aqui, é essa. Paulo vai para a Europa. Primeiro lugar que ele entrou em Filipos. Ele sai de Filipos, vai para Tessalônica, planta a igreja de Tessalônica, precisa sair às pressas dali por causa das perseguições. De Tessalônica ele vai para Bereia, tem que sair de Bereia. De Bereia, o apóstolo Paulo, ele vai para Atenas, e de Atenas ele vai para Corinto. Quando Timóteo chega com o relatório, ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. E pelo que Paulo escreveu aqui, na carta que nós temos na nossa Bíblia, em 1 aos Tessalonicenses, nos 5 capítulos, nós vemos que o relatório que Timóteo trouxe de lá, tinha boas notícias a respeito daqueles irmãos. Porque aqueles irmãos continuavam firmes na fé, que foi o texto que o pastor Fabiano pregou para a gente. Paulo via na vida daqueles irmãos sinais, evidência de que eram eleitos, que realmente houve conversão, que eles pertenciam a Deus. Paulo fala no capítulo 1, versículo 7, que eles se tornaram modelos para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Timóteo traz boas notícias a respeito para Paulo, a respeito deles para Paulo. Mas foi só boa notícia que Timóteo trouxe nesse relatório a respeito dos cristãos de Tessalônica? Não foi, gente, só boas notícias. Ele também traz más notícias. O texto que o Anderson pregou para a gente é um texto em que o apóstolo Paulo está apresentando a sua defesa diante de pessoas que acusavam o apóstolo Paulo na igreja de Tessalônica de que ele era um mau caráter. Tinha os inimigos de Paulo ali que dizia que ele tinha até ficha criminal e que ele estava fugindo da justiça, e que por conta disso os tessalonicenses não deveriam de dar ouvidos a um homem como esse. E mais, se ele realmente se preocupasse com vocês, tessalonicenses, Paulo não sairia daqui da forma como ele saiu. Ele fica tão pouco tempo aqui, fala de um tal de Jesus para vocês e vai embora. Que cuidado é esse com vocês? Se ele realmente fosse alguém que amava vocês, ele continuaria aqui. Por que ele sumiu? Por que ele não volta? Por que até agora ele não dá as caras? Então, no capítulo 2, Paulo, ele apresenta a sua defesa. E ao que Paulo escreve, gente, no capítulo 2, ele vai falar para os tessalonicenses que ele era como uma mãe aos tessalonicenses, e era como um pai.
Do mesmo jeito que um pai e uma mãe cuidam tão bem dos seus filhos, era esse cuidado que Paulo tinha sim com os cristãos de Tessalônica. E Paulo estava cheio de profunda preocupação e afeto sincero por aqueles cristãos novos na fé, para com aquela igreja que havia sido estabelecida por tão pouco tempo. Então, gente, quando Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, de uma forma rápida aqui, o propósito que Paulo escreveu essa carta é o seguinte: dos capítulos 1 até o capítulo 2, o que o apóstolo Paulo faz? Ele lembra, como item ligado às ações de graça pelos cristãos de Tessalônica, a maneira em que o evangelho veio lá para Tessalônica, como realmente uma obra genuína de Deus, e não como um produto de engano humano. É isso que Paulo faz nos capítulos 1 e 2. No finalzinho do capítulo 2, é aquele texto que o Oséias falou para a gente, que Paulo vai falar para eles que a disposição deles, daqueles novos crentes na fé, em sofrer perseguição por amor a Cristo, era realmente uma evidência que a palavra que Paulo tinha pregado para eles ainda estava em ação na vida deles, a ponto de, igual a igreja mãe de Jerusalém, sofrer pelo evangelho. E Paulo os elogia por isso. Aí no capítulo 3, Paulo informa como sente essa alegria com esse relatório que Timóteo trouxe para ele, sobre esse contínuo progresso espiritual deles, mesmo em meio às tribulações e às perseguições. Paulo vai dizer no capítulo 3 como ele se sente essa alegria, com esse relatório trazido pelo seu filho na fé, Timóteo. Aí no capítulo 4, dos versículos 1 até o 12, o apóstolo Paulo, ele exorta os tessalonicenses sobre como eles deveriam se portar, vivendo vidas santificadas, no tocante a todas as classes e em todos os momentos. Paulo trata no comecinho do capítulo 4, da questão da sexualidade, porque como eles eram gregos, os gregos tinham uma vida totalmente depravada em relação a isso, e por conta das perseguições, os novos na fé tinham aquela tendência de voltar à antiga vida, e cair nesses erros, nessas práticas abomináveis. E dos versículos 1 ao 8 do capítulo 4, Paulo vai alertá-los em relação a isso. Do capítulo 4, versículo 13, até capítulo 5, versículo 11, o que Paulo faz? Ele vai instruir os tessalonicenses sobre como o Senhor Jesus Cristo há de voltar. Ele fala que Jesus vai fazer isso agindo de forma imparcial para com todos os crentes, a fim de que os sobreviventes não tenham vantagem sobre aqueles que já dormiram. O termo dormir ali é morrer, quem já tinha morrido, é um eufemismo para a palavra morte. Paulo usa o termo ali dormir, e então Paulo vai falar isso, porque os tessalonicenses tinham uma dúvida, e aquelas pessoas que já morreram em Cristo, eles estão em desvantagem aos que estão vivos na volta de Jesus? E Paulo vai escrever do capítulo 4, versículo 13 até o versículo 12 sobre 18, do capítulo 4, versículo 13 ao 18, sobre a questão do arrebatamento. Como que vai acontecer o arrebatamento na volta de Jesus? E no finalzinho da carta, se vocês observarem no capítulo 5, versículos de 12 a 28, o apóstolo Paulo termina a carta exortando aqueles cristãos novos sobre variados deveres, como eles tinham que cultivar relacionamentos saudáveis na igreja. Então hoje, gente, só para a gente entender aqui, o nosso texto é esse aqui, capítulo 2, versículo 17 até o capítulo 3, versículo 10. E eu peço para você deixar sua Bíblia aberta para eu fazer um rápido resumo aqui desse texto. Olha só. Antes de comentar os versículos 17 até o 20 do capítulo 2, eu quero falar do contexto do capítulo 2, para que esses versículos façam sentido quando nós o lermos. O contexto do capítulo 2, como eu falei aqui, o apóstolo Paulo, ele está se defendendo aos vários ataques sofridos de inimigos que se infiltraram ali na igreja.
falando contra a pessoa de Paulo. E esses inimigos falavam contra a pessoa de Paulo, contra a mensagem de Paulo, contra os propósitos de Paulo e contra os métodos de Paulo. Então aqui no capítulo 2, gente, o apóstolo Paulo, ele se defende, porque ele sabia que se esses inimigos tivessem sucesso em suscitar desconfiança em relação à pessoa dele, à pessoa do mensageiro, a mensagem, obviamente, teria sofrido uma morte natural. Porque se quem fala não tem crédito, consequentemente, eu não quero nem dar ouvido à mensagem que ele tem. Então, por isso que Paulo se defende. Porque ele entende que isso aqui poderia acontecer ali. E os inimigos, então, de Paulo, ali na igreja de Tessalônica, estavam dizendo que Paulo tinha saído às pressas de lá, porque Paulo não ligava para eles. Por isso que Paulo tinha sumido da cidade. Aí olha só, o que Paulo responde para eles, escrevendo essa carta. Acompanha aí comigo, versículo 17. Diante desse ataque que Paulo estava sofrendo, Paulo fala assim, ó, versículo 17. Nós, porém, irmãos, privados, ou seja, longe da vista de vocês. Eu estou aqui em Corinto, escrevendo essa carta para vocês. Eu sei das acusações que falam a respeito de mim aí, de que eu não ligo para vocês. Mas, irmãos, nós, porém, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Olha só o que Paulo está fazendo aqui. Paulo fala diante desses ataques dos seus inimigos, que ele estava simplesmente ausente daqueles cristãos novos. Ele estava ausente apenas fisicamente, mas conservava aqueles tessalonicenses, cada um deles. Paulo conservava eles no seu coração. Então os tessalonicenses estavam longe da vista do apóstolo, mas não longe do coração. Paulo nunca tinha esquecido deles. Pelo contrário, Paulo vivia preocupadíssimo com aqueles crentes novos na fé. E Paulo mostra o amor que ele mesmo tinha por aqueles crentes novos. Por isso, então, no versículo 18, Paulo fala assim: olha, Tessalonicenses, quisermos visitá-los. Paulo tentou ir lá, porque Paulo realmente estava preocupado com eles. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo quis, e não apenas uma vez, mas duas. Ele tentou visitar aqueles irmãos, mas ele não conseguiu, gente. E por que Paulo não conseguiu? Ele fala no final do versículo: porque Satanás tinha impedido. Satanás impediu Paulo de voltar para Tessalônica. E agora nos versículos 19 e 20, ele fala assim, a razão, ele vai nos mostrar a razão porque ele, Paulo e os seus companheiros, Silvano e Timóteo, estavam tão ansiosos para visitar aqueles cristãos. Olha a razão, gente, versículos 19 e 20. Paulo continua falando assim: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Olha como que Paulo termina o capítulo 2. E aqui, gente, eu vejo que Paulo olhava para cada filho na fé como uma coroa, é o que ele está falando aí, como uma coroa a receber do Senhor Jesus na sua volta, na sua vinda. Olha que lindo isso aqui, gente. Paulo, ele não apenas declara o amor público que ele tinha por aqueles cristãos de Tessalônica, mas também Paulo, ele nos mostra nesses versículos que ele se alegra por pensar no dia de Cristo e lembrar que cada cristão, que cada filho na fé que ele tinha ganhado, era uma coroa de um vencedor. Ele podia pensar que cada um daqueles cristãos de Tessalônica era uma coroa dele na volta de Jesus, a quem ele apresentaria para Jesus na sua volta. Então aqui, nos versículos 19 e 20, Paulo nos ensina
que nós precisamos não apenas aguardar a segunda vinda de Jesus, mas também ganhar outras pessoas para apresentarmos a Jesus na volta dele. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Se Jesus voltasse hoje, você tem alguma coroa para apresentar a Jesus? O que eu estou dizendo? Você tem algum filho na fé que você teve a oportunidade de falar de Jesus para ele e saber que ele conheceu a Jesus e que ele foi convertido porque Deus usou a sua vida? Ou não? É isso que Paulo está falando aqui. Que cada pessoa que chega e fala assim: Oséias, eu conheci Jesus porque você falou de Jesus para mim, e eu sou muito grato a Deus por ter usado a sua vida. Gente, se tem uma coisa melhor do que ir para o céu, é levar alguém com a gente. Só que pense na sua vida, 5, 10, 15, 20 anos de caminhada, não tem nenhuma alma para Jesus. A gente sabe que quem converte é o Espírito Santo, mas Deus chama os seus eleitos por meio da pregação. E quem é que tem que pregar a palavra? Pedro 1,12 diz que os anjos anelavam por isso. Mas sabe a quem Deus deu essa responsabilidade? Para mim, Deus deu essa responsabilidade para você. É o que Paulo está falando aqui. Que na volta de Jesus, ele tem prazer de apresentar para Jesus cada tessalonicense, cada cristão que ele tinha ganhado na fé. Agora, gente, nós não temos coroa para apresentar Jesus na vinda dele. Aos Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo disse que sofria as dores de parto até ver Jesus formado nos Gálatas. Hoje ninguém quer sofrer dor de parto para falar de Jesus para ninguém. É uma lástima isso. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo em pleno século 21, com tantos meios de comunicação, tantas e tantas redes sociais, gente, que nós podemos aprender nisso, aprender naquilo, buscar tanta facilidade hoje, mas eu nunca vi um povo tão analfabeto da Bíblia como nós estamos vivendo hoje. Que cristianismo é esse? Eu não consigo entender isso. E Paulo, ele tem alegria de saber que na volta de Jesus, ele ia poder apresentar muitos filhos na fé, que eram aqueles tessalonicenses, aos quais ele deixa claro no final da sua defesa, que ele os amava. E assim então Paulo apresenta a sua defesa e termina o capítulo 2. Aí no capítulo 3, gente, o contexto aqui do capítulo 3, como eu já falei, é Paulo expressando a sua alegria e gratidão por causa das boas notícias trazidas pelo seu filho na fé, Timóteo, porque aqueles tessalonicenses continuavam crescendo na fé, mesmo em meio a muitas dificuldades. Então, como o nosso texto aqui não é todo o capítulo 3, é só até o versículo 10, eu dividi o capítulo 3 assim, ó. E ele pode ser dividido assim, dos versículos 1 ao 5, Paulo vai nos mostrar o que levou ele a enviar Timóteo até Tessalônica. Aí dos versículos 6 até o 10, Paulo fala do motivo da alegria por causa do relatório, que são aquelas boas notícias que Timóteo trouxe para ele. E dos versículos 11 até o 13, os 3 últimos versículos do capítulo 3, Paulo expressa um fervoroso desejo pelos tessalonicenses. E Paulo ora por eles, que foi o texto que o Fabiano leu aqui no começo. Mas o texto de hoje então vai até o versículo 10. Olha só, Paulo diz, versículos 1 ao 5, o que levou ele a enviar Timóteo aos tessalonicenses. Então entendam aqui que esse capítulo 3, todo esse capítulo 3, se ocupa de uma pessoa, de Timóteo. É o que Paulo nos fala aqui nesses versículos. Timóteo. Timóteo era o representante de Paulo, que foi enviado para a igreja de Tessalônica para ver como se passavam aqueles irmãos. E o capítulo 3 começa no versículo 1, dizendo assim, ó, Paulo falando: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Olha só, gente, Paulo se preocupava tanto com aqueles cristãos de Tessalônica, que aqui no versículo 1, ele começa esse capítulo nos falando. Ele diz que a preocupação que ele tinha por aqueles cristãos de Tessalônica era semelhante, sabe o quê? Era semelhante a um fardo
Sabe algo pesado nas suas costas que você não aguenta mais? Sabe um fardo? Algo pesado? Ele fala que era semelhante a um fardo, para ele mesmo, para Paulo, que ele não podia suportar mais. Por isso ele diz aqui, não podendo suportar mais, o cuidado por vós. A preocupação era tanta, que ele não aguentava mais. E não podendo suportar mais o cuidado pelos Tessalonicenses, o que Paulo faz? Versículo 2, ele fala que enviamos nosso irmão Timóteo, e Paulo vai passar algumas características boas de Timóteo aqui, por quê? Porque quem tinha passado lá e falado do Evangelho era Paulo. Já pensou os Tessalonicenses imaginando assim, Paulo sumiu, nós ouvimos a pregação do grande apóstolo Paulo, agora vem um tal de Timóteo falar com a gente aqui, quem é esse Timóteo? E Paulo fala, Timóteo, ministro, nosso irmão, ministro de Deus no Evangelho. Por que Paulo enviou Timóteo lá? Para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Paulo envia Timóteo para lá, para confirmar aqueles irmãos, para fortalecer os Tessalonicenses na fé em meio às lutas que estavam passando. E os Tessalonicenses estavam enfrentando essas tribulações, eles estavam enfrentando essas lutas, e Timóteo foi enviado para lá, em meio a essas lutas, para fortalecer eles, para levar ânimo ao coração deles. E por isso então, nos diz, nos versículos 3 a 5, Paulo fala assim, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Paulo sabia que eles estavam passando momentos difíceis, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Gente, aqui Jesus já tinha falado que a vida cristã seria desse jeito. Então não era nenhuma novidade aos Tessalonicenses estar passando por aqueles momentos difíceis. Jesus falou assim, no mundo vocês vão passar por aflições. Jesus já tinha nos alertado, e não somente para os Tessalonicenses, mas para mim e para você também. É bom que fiquemos atentos em relação a isso, que podemos sim passar por momentos difíceis, mesmo servindo a Jesus. Mas lembre-se que as aflições, toda a tribulação que vem sobre a nossa vida, serve para o nosso fortalecimento. E no versículo 5, Paulo diz assim, foi por isso, que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador, temendo que Satanás vos provasse, e se tornasse inútil o nosso labor. Olha só um dado interessante aqui no versículo 5, Paulo, ele confessa para a gente, ele confessa ali aos cristãos de Tessalônica, o receio que ele tinha, de que Satanás tentasse aqueles novos na fé ali em Tessalônica, e fizesse com que aqueles novatos voltassem à idolatria, à antiga vida, porque eles eram idólatras. Paulo falou isso no capítulo 1, que eles tinham deixado seus ídolos, e no versículo 5, Paulo mostra para a gente o receio que ele tinha, que Satanás tentasse eles, e fizesse com que eles voltassem a toda a idolatria. E se isso acontecesse, no final do versículo 5, Paulo fala que isso se tornaria inútil, todo o trabalho, todo o esforço que Paulo tinha feito ali. E Paulo tem esse receio. Por um lado, Paulo, ele sabia dos propósitos de Deus, e que os planos de Deus jamais serão frustrados, mas Paulo também, ele reconhece sinais da eleição na vida dos Tessalonicenses. Mas por outro lado, Paulo, ele não era onisciente, ele não era conhecedor de todas as coisas. Paulo, ele não sabia quem eram os eleitos, e o que ele fazia? Ele zelava por todos aqueles cristãos ali de Tessalônica, para que a fé deles não fosse corrompida por Satanás. É isso que Paulo nos fala aqui. Aí dos versículos 6 até o 10, Paulo fala o motivo da alegria, por causa do relatório que Timóteo trouxe, aquelas boas notícias que Timóteo trouxe a respeito dos Tessalonicenses. Olha o que Paulo fala no versículo 6 ao 10. Agora, porém, com o regresso, Paulo estava ali em Corinto,
como eu já falei, ele está escrevendo essa carta de Corinto, e ele está falando assim: agora, porém, com a volta de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Olha só, Timóteo volta e fala assim: Paulo, é o seguinte, os cristãos de Tessalônica têm boas lembranças de você, Paulo. Eles têm boas lembranças de mim e de Silas. Eles gostam muito da gente. E outra, Paulo, eles estão querendo ver a gente. Se por um lado você sabe, Paulo, que tem inimigos da gente lá dentro, falando mal da sua pessoa, os tessalonicenses gostam de você. Eles estão querendo ver você, Paulo. E mesmo Timóteo, que foi enviado a Tessalônica como um representante do apóstolo Paulo, agora ele volta de lá de Tessalônica, sendo um representante da igreja para Paulo. E conforme o versículo 6 aqui, as boas notícias que Timóteo trouxe para Paulo a respeito dos tessalonicenses, que eles estavam firmes na fé, que eles amavam muito Paulo, que eles estavam desejosos de ver os missionários de novo. Gente, isso agrada o coração de Paulo. Essas boas notícias consolou tanto o coração de Paulo, que ele chega a falar assim, no versículo 6 então, esse texto que eu li, no versículo 7, o consolo do coração de Paulo foi tanto, com a notícia que Timóteo trouxe, que Paulo chega a falar assim no versículo 7, sim, irmãos, por isso, ou seja, pelas boas notícias a respeito de vocês, que vocês continuam na fé e querem nos ver, por isso, fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. O que Paulo está falando no versículo 7 aqui? Que com a boa notícia que Timóteo trouxe a respeito dos tessalonicenses, o coração dele foi consolado. Ele ficou contente de saber que os tessalonicenses queriam ver Paulo. E no final Paulo fala assim, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Paulo estava em Corinto, quando escreveu a carta, e ali em Corinto ele também estava passando privações e tribulação. Olha, eu fiquei consolado com a vinda de Timóteo a respeito dos tessalonicenses. Eu fiquei consolado apesar de toda a tribulação que aqui em Corinto eu também estou passando. E ao receber essas boas notícias a respeito dos tessalonicenses, Paulo se enche de alegria. Essas boas notícias que Timóteo trouxe a respeito daqueles cristãos revitalizaram o coração de Paulo para continuar trabalhando, para continuar a obra. Por isso no versículo 8, olha só como que essas boas notícias trouxe vida para o apóstolo Paulo, a ponto de no versículo 8 ele falar assim, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Em outras palavras, Paulo está falando assim, agora que eu estou sabendo que os tessalonicenses continuam firmes, eu tenho vida. Agora sim, aquele peso saiu, toda aquela preocupação acabou, porque eu sei que em meio às dificuldades, os tessalonicenses estão firmados no Senhor. Agora eu vivo. Aquela missão de Timóteo trouxe vida para o apóstolo Paulo, de saber que eles estavam firmes na fé. Toda aquela notícia então, do relatório de Timóteo, trouxe novo alento, ânimo, novo sustento para o coração de Paulo. Por isso então, ele termina o texto de hoje, até o versículo 10. Os versículos 9 e 10, ele finaliza falando assim, pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho para vos ver pessoalmente, e reparar as deficiências da vossa fé. Até o versículo 10 Paulo fala isso. Paulo não pode ir para Tessalônica, mas Paulo pode orar pelos tessalonicenses, e é isso que ele faz. E Paulo fala que orava, conforme o versículo 10, Paulo orava noite e dia.
E sabe como que ele orava, gente, pelos Tessalonicenses? Com o máximo empenho, com perseverança, continuamente, para ver os Tessalonicenses pessoalmente e reparar a fé deles. Por que Paulo fala isso? Porque ele tinha muitas dúvidas a respeito da fé cristã. E Paulo tem que consertar alguns pensamentos errados que ele tem. Por isso que Paulo fala, olha, eu quero ir aí para reparar as deficiências da vossa fé. Uma delas era a respeito da volta de Jesus. Pô, Paulo saiu daqui, falou alguma coisa da vida de Jesus, mas e os mortos que morreram em Cristo? Eles estão em desvantagem a respeito daqueles que estão vivos? Então Paulo tem que corrigir algumas coisas lá do pensamento errado deles. Então vejam vocês que a oração de Paulo pelos Tessalonicenses, conforme o versículo 9 e 10, tinha 3 características fundamentais. Primeiro, versículo 9, era uma oração marcada por profunda gratidão. Paulo tem gratidão para com esses novos na fé. A segunda característica fundamental da oração de Paulo era uma oração perseverante. Paulo fala que orava noite e dia por eles, no versículo 10, no comecinho. E uma outra característica a respeito da oração de Paulo é que era uma oração intensa. Porque na parte B, Paulo fala que orava por eles com o máximo empenho. Gente, agora note o seguinte, Paulo era fazedor de tendas. Ele trabalhava noite, trabalhava de dia. E mesmo assim, esse homem encontrava tempo para orar. Ele encontrava tempo para orar pelos seus filhos na fé. Porque o coração dele é um coração que enche de alegria, enche de cuidado, enche de amor quando ele para e pensa em cada filho na fé que ele teve a oportunidade de falar de Jesus. Agora, gente, concluindo aqui a nossa fala, é o seguinte, diante de tudo que eu falei aqui, Paulo, ele preocupado com os cristãos de Tessalônica, ele queria muito ver esses cristãos. Ele tentou ir lá, não uma vez, conforme ele disse no capítulo 2, versículo 18. Ele tentou ir lá 2 vezes, mas ele não conseguiu. O que ele fez então? Ele pega o seu filho e envia para lá, como seu representante, diante dos Tessalonicenses. Mas eu termino dizendo, gente, que um outro filho, um outro representante, ele foi enviado. É Jesus. O cerne, o centro de todo o ensinamento da Bíblia é sobre a ideia de representante, de representatividade. Olha só, a Bíblia fala a respeito de 2 representantes. Quem são esses 2 representantes? Adão e Jesus. Em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, nós vemos que Deus havia feito uma aliança com Adão, mas Adão quebrou essa aliança diante de Deus. Foi isso que Adão fez. E quando eu falo de Adão, eu quero dizer para você que Adão representa pessoas. Ou seja, em Adão está a sua posteridade, está toda a sua descendência, eu, você e todo ser humano. E quando Adão quebrou a aliança com Deus, o ato dele reflete na sua posteridade, reflete em todos os seus descendentes. Então olha só o que a Bíblia nos mostra. O que a Bíblia nos mostra é que o ato de Adão lá, o pecado de Adão lá, trouxe consequências não somente para ele, para a esposa dele, mas trouxe consequências para todos os seus descendentes. Eu, você e todos nós. Então, pelo ato desse primeiro representante, Adão, toda a sua descendência se tornou pecadores, inimigos de Deus e merecedores de condenação. Nós merecemos o inferno. É por isso que a Bíblia fala assim, Romanos 5,12, assim como por um só homem, está falando de quem? Do primeiro representante, de Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, posteridade, sua descendência, porque todos pecaram. Eu quero que fique claro que quando Adão quebrou a aliança com Deus lá no começo, quando ele quebrou a aliança, era eu quebrando a aliança.
Era você, cada um aqui quebrando essa aliança com o nosso Criador. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro que Deus nos trata com base no nosso representante. E Adão é o representante da raça humana. Foi isso que esse primeiro representante trouxe, Adão. Ele trouxe morte, ele trouxe condenação e ele trouxe inimizade com Deus. Mas sabe o que é bonito de ver, gente? Como que nós temos um Deus tão gracioso, tão amoroso, para com pecadores caídos? É que Deus providenciou um outro representante. Ele providenciou um segundo Adão. É o que a Bíblia chama. É Jesus. Falar de primeiro Adão, de segundo Adão, é uma analogia bem interessante que a Bíblia nos apresenta, porque a Bíblia trabalha com essa ideia de representatividade. Então olha só, conforme Romanos capítulo 5, Romanos vai nos dizer que nós temos muito mais no segundo Adão, no segundo representante, que é Jesus. Olha só, lá em Romanos 5, no versículo 9, Paulo fala assim, que se no primeiro Adão, no nosso primeiro representante, nós recebemos condenação, no segundo Adão, no segundo representante, que é Jesus, nós temos salvação. Aí lá, no versículo 10, Paulo fala que se no primeiro Adão, no primeiro representante, nós recebemos inimizade com Deus, no segundo Adão, no segundo representante, que é Jesus, nós temos reconciliação. Aí ele continua dizendo, no versículo 15, que se no primeiro Adão, no nosso primeiro representante, nós recebemos ofensa, no segundo Adão, no segundo representante, que é Jesus, nós temos graça. E ele diz lá no versículo 17, que se no primeiro Adão, nós recebemos morte, no segundo Adão, nós temos vida. Eu quero terminar dizendo que se em Adão estava toda a posteridade, toda a descendência dele, e Adão agiu por eles, eu quero dizer que assim também, em Jesus, um outro representante, o segundo Adão, está a sua posteridade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que os atos de Jesus, toda a sua obediência em relação à lei, toda a sua morte no Calvário, por mim e por você, todos os atos de Jesus refletem naqueles a quem ele representa. Quem é seu representante nessa manhã? Você já creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Gente, a Bíblia nos mostra que quando isso acontece, acontece uma via de mão dupla. Você crê em Jesus como seu Salvador, os seus pecados são lançados em Jesus e a justiça de Jesus é imposta sobre você. Por que todos os que creem em Jesus como Senhor e Salvador não são mais tratados como inimigos e são tratados por Deus como filhos? Sabe por quê, gente? Porque Deus tratou na cruz quem era de fato filho como se fosse um inimigo. E isso tem tudo a ver comigo e com você. É por isso que Deus não pede mais para você pagar o peso do pacto que Adão quebrou lá no Jardim do Éden. Deus cobra isso do representante. Paulo enviou o seu representante, o seu filho, Timóteo, com uma missão a Tessalônica. E quando Timóteo voltou com boas notícias, Paulo disse assim: agora eu vivo, agora eu tenho vida. A missão de Timóteo, num certo sentido, trouxe vida para Paulo. Mas a verdadeira vida, gente, vem pela missão do Filho de Deus, que ali na cruz, ali no Calvário, ele foi abandonado, ele foi vilipendiado, para que eu e você fôssemos aceitos na presença de Deus. A questão é, quem é o seu representante? Abaixe sua cabeça. Reflita sobre a sua própria vida. Quem é seu pai hoje? É Adão ou é Jesus? Para Deus, gente, entendam isso. Para Deus, em todos os seres humanos, em todos,
só existem dois homens. Deus só vê dois homens: Adão e Jesus. Lembre-se, o primeiro Adão é condenação, inimizade com Deus e inferno. O segundo Adão, Jesus, é amizade com Deus, reconciliação e salvação. Em quem dos dois você está hoje? Pense a respeito disso, gente. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse tempo nosso aqui. Eu peço que o Senhor nos desafie, Senhor, a termos vida certa com o Senhor, vida íntegra diante do Senhor. Porque, Pai, o Senhor nos ama tanto, Deus, a ponto de entregar o próprio Filho do Senhor no lugar daqueles a quem Ele representaria. Pai, nos ajuda a crermos, ó Pai, no Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, não somente a crermos, Pai, mas termos uma vida, Pai, que evidencie que essa crença é de fato uma crença que traz alegria para o coração do Senhor. Eu peço que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça em meio às dificuldades, que o Senhor nos dê uma semana, Pai, cheia de desafios para falar do Senhor para alguém, e que o Senhor trabalhe no nosso coração, e que o Senhor mesmo, Pai, nos faça enxergar a graça do Senhor na nossa vida. Como que o Senhor tem sido um Deus gracioso para conosco. Obrigado, Pai, porque pela missão do Teu Filho, o nosso representante, nós recebemos vida, e vida em abundância. E é nele, ó Pai, que nós temos a segurança completa, Pai. Nos dê uma ótima semana, Senhor, e nos ajuda a vivermos com o propósito único de glorificar o nome santo do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.